Então, gente, eu prometi para vocês falar algo que por quê? Eu entendo que trabalhar com futebol, você não trabalha com futebol somente pegando o jogador e botando para treinar, botando para fazer o que eles estão fazendo ali, ou o que eles estão fazendo ali, ou o que a gente vai fazer daqui a pouco, ou seja, ficar botando para trabalhar com bola, chutando a gol, fazendo coletivo, fazendo trabalho tático, o que for. A gente também tem que trabalhar o jogador, né, em todos os aspectos. Eu falei algumas coisas aqui na segunda-feira que estava, né, uma situação que ocorreu comigo no domingo. Eu falei para vocês abrirem o olho em certas propostas que existem no mundo do futebol. Porque eu estou aqui, como dono da agência, responsável pelo trabalho que acontece, mas eu sou responsável por vocês. E se eu sou uma pessoa que eu tenho um pouco mais de conhecimento, né, de vida, eu vou falar, eu estou lá no patamar de cima, vocês estão aqui embaixo. Não é isso, eu estou falando de pessoa que tem o conhecimento de vida maior até por causa da minha idade, das experiências que eu vivi. Eu me torno na obrigação de aconselhar vocês. Até porque a gente trabalha com futebol e a gente vê que o futebol, que você fala, é um meio muito legal. Um meio muito legal de você arrumar a sua vida, de você crescer na sua vida, de você ter uma projeção na sua vida. O futebol ele muda a realidade das pessoas. Às vezes o cara é pobre, às vezes não, na maioria das vezes o jogador é pobre, vem de comunidade, não tem nada para comer, não tem nada para calçar, não tem nada para sair. E de repente ele assina um contrato profissional que ele fica milionário, dependendo do ele joga e da capacidade de dar que ele tem. Milionário. Já com 16 anos, 17 anos, 20 anos, torno. E o futebol, por ele ser um meio que proporciona isso, mudança de vida, altos ganhos financeiros, não para todo mundo, claro. Nem todo mundo vai ganhar 100 mil por mês. Você vê muito jogador em terceira divisão que joga de graça. E a contraria é isso. Porque funcionário de clube tem que receber. Essa acontece que a gente vive num país aqui de palhaçada, um país que não é sério. Esse país sério, o jogador não jogava de graça. Então, enfim, o futebol, por ele reunir esse tipo, dar altos ganhos, ele reúne pessoas também com má índole. Pessoas com má índole no futebol tem todos os personagens. Eu falo personagens. Existe jogador com má índole, existe treinador com má índole, existe dirigente com má índole, existe árbitro com má índole, enfim, pessoas com má índole. Pode existir em qualquer lugar e qualquer segmento. O futebol não é diferente, porque ser humano, mas não é ser humano. Nem todo mundo joga bonito, nem todo mundo roda bonito, nem todo mundo tem caráter. Então, eu creio que falar com vocês algumas coisas, dar conselho também, é um trabalho importante que a gente tem que fazer aqui. Ainda mais que vocês estão diante de uma carreira que pode realmente, como eu falei aqui, mudar destinos, mudar vidas, mudar histórias de vida. E também, cara, tem que encorajar o atleta. O atleta tem que ser encorajado, o atleta tem que ser estimulado, porque a concorrência é muito grande. A gente vive no Brasil. O Brasil é conhecido no mundo afora como país de futebol. Aqui é celeiro de craques. Então, em qualquer esquina que você vê, tem um bom jogador. Hoje em dia, numa proporção menor, que a galera não se interessa mais por futebol como se interessava em gerações anteriores, como na minha, gerações dos nossos pais, nossos avós e tal. Mas ainda tem, cara. Ainda tem bom jogador, ainda tem gente interessada. Tem vocês aqui, tem outro grupo que está treinando ali, tem grupo que treina nos outros campos, tem grupo que treina em Niterói, tem grupo que treina na Baixada, em outros lugares aqui do Rio, tudo o país inteiro. Então a concorrência é grande, cara. O jogador tem que estar estimulado a jogar, tem que ter a competição. Se a gente não estimular o atleta não pode não vender. Então eu me coloco nessa responsabilidade também, cara, de estimular vocês. Trazer uma palavra de autoestima, de ajuda, de incentivo, porque nem sempre todo mundo, a gente sabe disso. Eu não conheço a realidade de cada um aqui dentro da casa. Eu não conheço como é a forma de tratativa da família de vocês. Não sei se o pai é presente, se o pai é ausente, se a mãe é presente, se a mãe é ausente. Eu não sei qual é a condição financeira de cada um. Não sei. Eu não sei qual o nível de relacionamento, de intimidade que vocês têm com a família de vocês. Eu não sei se estão apoiando ou se estão criticando. Na maioria das vezes a gente vê pai e mãe que falam assim, desiste disso aí, isso não está tudo não, está gastando seu dinheiro à toa, se for corrido, vai estudar. Então pessoas que não apoiam sonhos, cara, tem um monte, tem bastante. E às vezes pai e mãe falam, não por maldade, às vezes vê que realmente o futebol é difícil, o futebol é complicado. Então a gente tem que falar que o atleta é isso, o atleta tem que saber isso. O futebol é complicado, é difícil pra caramba.
Mas, além disso, tem que ter um apoio familiar, cara. Tem que ter encorajamento. Então eu vou falar aqui algumas palavras para vocês para encorajar a vida de vocês, para estimular a vida de vocês, para você fazer vocês acreditarem nos sonhos de vocês. Porque tem que ter sonho. E eu, como uma pessoa cristã que eu sou, vou ficar falando aqui de igreja, não vou ficar falando aqui, não vou ficar falando nada disso. Eu só vou citar o princípio da Bíblia e falar uma palavra rápida de 10, 15, 20 minutos no máximo, para encorajar você. Eu não sei aqui quem é religioso, não sei aqui quem é cristão, ou quem é católico, ou quem é Bíblia, já deu a Bíblia de uma vez. Eu sei que na Bíblia tem uma passagem interessante, lá em Filipenses, livro da Bíblia, como Salmos, Apocalipse, Gênesis, Filipenses, está no Novo Testamento. Capítulo 3, versículos 13 e 14. E diz basicamente assim, versículo 14. Eu sigo para o alvo, que é o prêmio da soberana vocação que está em Jesus. O autor de Filipenses, apóstolo Paulo, ele fala, prossigo para o alvo. E eu quero falar sobre isso com vocês. Alvo, metas, objetivos. Porque vocês estão aqui, cara, vocês têm alvo na vida. Vocês têm metas na vida, você tem objetivo na vida. Qual o objetivo aqui de todo mundo aqui? É ser jogador de futebol. Um quer ser goleiro, dois querem ser goleiros ali, outros querem ser zagueiros, outros querem ser volantes, laterais, atacantes, enfim. Todo mundo aqui tem algo, tem um objetivo. E a gente tem que ter. A gente tem que ter metas na nossa vida. E a primeira coisa que eu vou falar para vocês é exatamente isso, que é você tem que estabelecer uma meta para a sua vida. Você tem que estabelecer um alvo para a sua vida. Não adianta você viver uma vida sem metas, você tem que ter uma direção. E as metas, os alvos, que dão direção à vida, não se precisa. Tem um alvo na sua vida para você ter sentido, para você ser canalizado por uma direção. Então eu pergunto para você, qual sonho que você tem? Onde você quer chegar na sua vida? Você tem que querer chegar a algum lugar, querido. Você não pode ter uma vida, tá bom, qualquer coisa tá bom, qualquer coisa tá ótimo. Não, qualquer coisa não tá bom não, cara. Qualquer coisa não tá ótimo não. Você tem que ter um alvo. Eu quero crescer na minha vida. Eu quero crescer como atleta. Eu quero ser jogador do Vasco, eu quero ser camisa 10 do Vasco. Eu quero ser o centroavante do Flamengo. Eu quero ser o camisa 5 da seleção brasileira. Eu quero jogar uma Copa do Mundo. Eu quero ter uma carreira com projeção internacional como o Messi tem, como o Cristiano Ronaldo tem. Esses são alvos que você tem que estabelecer na sua vida. Porque se você não estabelecer alvos na sua vida, se você não estabelecer metas na sua vida, você não vai chegar a lugar nenhum. Porque você não tem alvo. Você não tem meta. E o alvo, a meta, é o combustível que te impulsiona para frente. Você tem que ter alvo. Eu vejo aí muito garoto aí, cara, que chega aqui pra mim, chega lá no Facebook, ou no WhatsApp, ou sei lá, entra em contato comigo para jogar, e a gente vê que o cara não tem algo, não tem direção, não tem perspectiva de vida. Aí daqui a pouco passa a idade, o cara não tem nada. Não foi jogador de futebol, às vezes não estudou, foi certeza. Então estabeleça um alvo para a vida de vocês. A partir de hoje, se alguém aqui ainda não estabeleceu, estabeleça a partir de hoje um direcionamento para a vida de vocês. Para vocês chegarem em algum lugar, para vocês conquistarem grandes espaços nessa terra. A segunda coisa, dentro disso que eu queria falar, não adianta você ter alvo. Não adianta você ter meta. Não adianta você sonhar. Você tem que ser uma pessoa determinada. O que é ser uma pessoa determinada? Uma pessoa determinada é uma pessoa que assume firmemente suas posições. Pessoa determinada é uma pessoa que assume firmemente suas decisões. Uma pessoa determinada pode vir vento contrário, pode vir adversidade, pode vir luta, pode vir derrota. Ela pode até se abater, mas ela não desanima, ela corre atrás. Jogador de futebol, aquele que quer ser atleta profissional de futebol, tem que ser um cara determinado. Cara deitão não consegue ser jogador de futebol. Cara Maria mole não consegue ser jogador de futebol. Você tem que ser determinado. A carreira de futebol, como eu falei, é uma carreira difícil. Eu falei aqui, antes de começar a gravar esse vídeo para vocês, antes de começar a dar essa palestra motivacional para vocês, que a carreira de jogador de futebol, ela é muito legal. Ela pode proporcionar uma vida, uma rentabilidade muito grande.
ela pode te proporcionar uma mudança financeira muito grande, de uma hora para outra. Só que isso não acontece com todo mundo. No mundo do futebol tem as lutas, tem os falsos empresários, tem a competitividade que é com os atletas. Se você não for uma pessoa determinada, sabe o que vai acontecer contigo? Você vai desistir. Você vai desistir. E eu não sei, de cada um de vocês. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que são cristãs, católicas, que são evangélicas, mas eles não têm religião. Só que uma coisa que eu vou falar para vocês aqui, bota no coração de vocês. Deus está muito interessado em abençoar eles cada um aqui. Deus está muito interessado em realizar sonhos de cada um aqui. Seja, pode todo mundo falar que o teu sonho é impossível, que você não vai chegar a lugar nenhum. Mas Deus está muito interessado em te dar uma vida muito boa. Agora, você precisa ser determinado. Na Bíblia mesmo, você que conhece, tanto, quem tiver, depois vê, procura uma passagem sobre a mulher do fluxo de sangue. Está lá em Lucas capítulo 8. Acho que a partir do versículo 40 que já conta a história dela. Uma mulher que sofria de uma doença há 12 anos. E a doença era uma enfermidade, é uma hemorragia. Nossos dias hoje, a gente classifica essa doença como hemorragia. Imagina uma pessoa que está tendo hemorragia durante 12 anos da sua vida. Imagina uma pessoa, como a Bíblia fala isso, que ela foi ao médico e não conseguia se curar. Ela gastou todo o dinheiro dela indo ao médico e não conseguia ser curada. E ela sofreu por 12 anos. Naquela época ali, na época que estava sendo escrito Bíblia, a mulher era tipo como coisa. A mulher não trabalhava não, como trabalha hoje em dia. A mulher não estudava não. A mulher não tinha essa grande oportunidade como a gente tem a Dilma, que é presidente do país, como a gente tem a presidente do Chile, que eu esqueci o nome dela agora, lá na Argentina, a dama lá, a primeira-ministra da Alemanha. Não tinha essa notoriedade, a mulher era tida como coisa. E uma mulher que era tida como coisa, ainda tem uma enfermidade, ela sofria preconceito e rejeição da sociedade. Só que ela tinha um alvo na vida dela, ela queria ser curada daquela doença. Aquela mulher tinha tudo para desistir e entregar os frutos. Por quê? Ela tinha aquela doença, ela era debilitada em decorrência daquela doença, ela tinha um preconceito social, porque as pessoas, uma pessoa doente naquela época, era rejeitada pela sociedade e mesmo assim ela não conta a Bíblia que Jesus estava passando e ela queria ver Jesus porque ela acreditava que Jesus poderia resolver a situação da vida dela. Jesus poderia curar a vida dela. E ela desistiu para terminar. Jesus estava no meio de uma multidão. E ela, fraca, debilitada, não podendo andar, a multidão cercou de Jesus, ela não podia chegar até Jesus, só que ela falou: eu sou circuncidado, uma pessoa que está aí para opinião contrária, uma pessoa que está aí para preconceito, uma pessoa que está nem aí que é difícil, que é complicado. Ah, é muito difícil, complicado o futebol. É difícil, é complicado, mas eu vou conseguir. Bota isso no teu coração, cara. É difícil, é complicado, mas você vai conseguir. Você vai conseguir, você vai conseguir, você vai conseguir. Pode pai e mãe falar que é difícil, pode irmão falar que é difícil, pode sobrinho, parente, que for, amigo falar que é difícil, mas uma pessoa determinada, ela assume firmemente a sua posição e ela consegue. E essa mulher conseguiu tocar, ela só conseguiu tocar Jesus. E diz aquele texto ali, de Lucas capítulo 8, que saiu virtude do vestido de Jesus e aquela mulher foi curada. Aquela mulher foi curada de uma doença de 12 anos que assolava a vida dela porque ela foi determinada. Quer chegar a algum lugar na sua vida? Seja uma pessoa determinada. Seja uma pessoa de luta. Seja uma pessoa guerreira. Ah, é muito longe vir aqui no aterro. Determinação. Vou conseguir. Ah, o trem para. A Supervia fica zoando comigo. O trem para, não sei o quê. Não, eu vou lá, eu vou treinar. Ah, tá chovendo, eu vou treinar. Ah, tá difícil, eu vou treinar. Porque se você não for uma pessoa determinada, não adianta você sonhar, não adianta você ter objetivo, porque você não vai chegar a lugar nenhum. E eu tenho certeza que aqui todo mundo quer chegar a algum lugar. Então seja uma pessoa determinada. Não só determinação,
Número 3. Não adianta você sonhar, não adianta você ter algo, não adianta você ter objetivo, não adianta você... Nada disso se você não tiver esse incrível aqui, que é atitude. Atitude. Você tem que ter atitude. Você pode ser muito bem uma pessoa determinada, mas se você não tiver atitude, nada anda. A determinação sem atitude, o sonho sem atitude, fica só em todas as ideias, ele nunca se realiza. Tem muito garoto aí que sonha ser jogador de futebol, mas não tem uma atitude de não fazer um teste. Não tem atitude de ir no trabalho de empresário, treinar. Não tem atitude de ser indicado por clube, ir lá no clube e fazer avaliação de uma semana. Não adianta, cara. Se você não tiver atitude, você não anda. Atitude pressupõe o quê? Ação. Não dá. Você tem que agir. Você tem que ter atitude. Já falei muito, já falei aqui, às vezes eu posto no Facebook, muito garoto me procura. Rafael, como é que eu faço para treinar com você? Não sei o quê. Eu falo pro garoto, ó, cara, separa o seu exame médico, vai separar o seu exame médico, eu vou marcar uma data para você vai se apresentar no treino lá. Hoje são 8, acho que hoje são 8 de abril. 8 de abril. 9 de abril. 9 de abril. Marca do garoto 15 de abril. Ganha no 15 de abril. Ah, o garoto não aparece. Ah, porque meu cabelo ficou doendo, eu não fui no treino com cabelo. Até dor de cabelo, que não existe, o cara inventa. O cabelo dói. Matou o cachorro não sei quantas vezes, o cachorro morreu. Morreu já 8 vezes por ano, cachorro. Inventa um monte de desculpa. Meu querido, sem atitude não se chega em lugar nenhum. Não se engane. Tem que ter atitude. Atitude de sair da tua casa. Atitude de vir pra cá. Atitude de você fazer um bom treino. Atitude de você fazer um bom jogo. Recebemos um olheiro aqui em fevereiro. 2 jogadores escolhidos. Um já está em São Paulo, esse aqui está filmando para o Paraná, dia 25. Atitude, gente. Sair de casa. Tem que treinar. Tem jogador que tem atitude de treinar aqui comigo, porra. Indiquei o cara. Tem jogador que está no Guapimirim. Eu botei lá para ele fazer o currículo, até pela idade dele, senão ele ia fazer currículo em lugar nenhum, naquela idade ali. E até pelo tamanho que ele tem, que é muito baixinho. Entendeu? Atitude. Você tem que ter atitude. E eu vejo muito garoto que não tem atitude nenhuma. Só fala, eu quero ser jogador. Aí fica postando no Facebook um negócio de Messi, Cristiano Ronaldo, Godson. Pô, meu irmão, se você não tiver atitude, teu sonho nunca vai se realizar. Nunca vai. Eu falo por mim. Exemplo aqui. Por isso que eu falo de jogador, porque eu não quero ser jogador, eu termino igual que eu terminei. Exatamente igual vocês. Queria ter sonho de ser jogador de futebol. Só que eu não tinha atitude. Nunca fui um cara preguiçoso, nunca quis entender ninguém. Só que, pô, cara, eu não procurava. Talvez por uma pessoa, uma falta de alguém me indicando, que não faço com vocês, falta de um empresário qualquer, falta de alguém que, poxa, ó, Rafael, faz isso aqui, se você for aqui, se eu for ali, porque se você não tiver uma pessoa que te oriente, tipo assim, se você não tiver uma pessoa que te oriente durante o caminho das pedras, que abra a minha cara pra você, te incentive, te estimule, você não chega, porque é muito difícil chegar sozinho. Então você tem que ter atitude. A idade passou pra mim, pô, não deu mais. E tem atitude também, meu irmão, porque se a idade passar pra você, não adianta. Eu já falei isso aqui várias vezes. Aproveita a vida de vocês agora, aproveita a idade de vocês. Tem jogador aqui que realmente a categoria é mais alta, 9,6, 9,7, uma categoria mais alta. Então aproveite as chances quando elas aparecerem. Por quê? Se ficar de corpo mole, se ficar fazendo arroz doce na hora que aparecer a oportunidade, meu irmão, vai fazer 19 anos, vai fazer 20 anos, um conselho, vai estudar. Vai tentar fazer um concurso para o quartel, para a Marinha, Exército Aeronáutico, Polícia Militar, Bombeiro, concurso para algum tribunal, vai fazer alguma coisa nesse sentido. Agora, futebol esquece. Futebol esquece. Porque tem atitude. E atitude compatível. Não adianta também o cara ter atitude e não ser compatível com o cara dizer com isso. O cara quer ser jogador, até treina, mas come pra caramba. Vai ser uma bola, de tanto comer. O cara quer ser jogador, até treina, mas vive indo pra boate. Nada contra, mas cada um tem sua vida particular.
Mas quando você é atleta, quando você aspira a ser atleta, você tem que cuidar do seu corpo. Então, boate, quem vai para uma boate, quem diz a boate, não estou aqui para falar, ó, que é errado ir para boate. Cada um tem a sua vida, a sua opinião e a vida de cada um. Eu posso me meter com isso, posso aconselhar. Meu conselho é que não vá. Quem quiser ir, não vou comer. Porque é atleta tem que dormir cedo, atleta tem que dormir bem. 8 horas por dia, pelo menos. Porque o organismo funciona 6, o meu organismo funciona 6 horas. Se eu dormir mais de 6 horas, eu posso cansado. Agora, se você cuidar do seu corpo, é uma atitude compatível, vai treinar, vai até treinar, mas não vai render. Vai até jogar, mas não vai render. Então não basta tomar atitude, tem que ser atitude compatível com o que você quer. Outro, eu poderia falar, falei 3 itens: sonho, né, objetivo, determinação, atitude. Quarto, eu posso falar aqui para vocês: seja estratégico. Seja estratégico. O que é ser estratégico? Na Bíblia, tem uma história sensacional de pessoas que foram estratégicas, tiveram algum tipo de estratégia na sua vida, em determinado momento da sua vida, e obtiveram sucesso. Vocês conhecem o Rezo de Danés, aqui é aquela música do Zaqueu, né? Como Zaqueu, quero subir. Zaqueu foi um personagem bíblico porque ele era cobrador de impostos. É como se fosse um fiscal da Receita Federal hoje. Um fiscal do INSS, um fiscal desse aí. Então a gente sabe que esses cargos fiscais têm uma facilidade muito grande para você ser corrupto. Porque você vai autuar uma pessoa, autuar o tráfico de criança, você multar uma pessoa que está cometendo alguma infração tributária, se Receita Federal, previdenciária, se INSS, todo tipo de infração. Ou até um fiscal da Receita da Vigilância Sanitária Anvisa, que vai em bares, restaurantes, para ver como é que está o funcionamento do restaurante, preparo da cozinha, do banheiro, como é que está. Então tem uma facilidade muito grande, né, de se corromper. O cara vai lá para autuar determinado comerciante, determinado empresário, e determinada pessoa jurídica qualquer, e o cara, pô, oferece um dinheiro para ele, ele aceita. Se o cara não for íntegro, o cara aceita e fica por isso mesmo. E a gente viu o Brasil como é que tá por causa disso. Maracutaia, de dinheiro fácil. E é isso aí. Esse é o nosso país. Zaqueu, ele era aquele cara que mentia a mão mesmo. Tinha mão no arrego mesmo. Era aquele cara do arrego. A gente costuma falar esse arrego na polícia militar, mas arrego, pô, pode se cuidar. Aquele cara do arrego. Só que aquele cara queria mudar de vida. Ele queria largar aquela vida ali. De buscar de arrego, de de arrego. Diz a narrativa do texto, eu não vou lembrar agora de cabeça onde está, até porque eu não preparei essa palavra para falar com vocês hoje, estou com a minha cabeça aqui agora, né? Arrego, diz que Jesus estava passando, Zaqueu era baixinho, um cara assim baixinho, assim, não é baixinho, isso baixinho, olha ali, não quer dizer que é Zaqueu, bem frustrante, era mais ou menos assim. E Jesus estava passando, e sempre quando Jesus passava, uma multidão cercava Jesus. Porque Jesus não operava milagre, Jesus era considerado filho de Deus, ele é considerado filho de Deus. Jesus mudava a realidade de vidas, ele muda a realidade de vidas. Ele baixinho, sabe o que ele fez para ver Jesus? De vida. E até foi uma estratégia, porque se ele chegasse perto de Jesus, ele ia apanhar, porque a multidão, as pessoas dele, a sociedade dele, em torno dele, não gostavam dele, porque ele pegava rico. Então, pô, se eu chegar ali perto, eles vão me bater. E se eu chegar ali perto, que eu sou baixinho, Jesus não vai me ver. Sabe o que Jesus fez? Subiu para a árvore. Quando Jesus estava passando e viu Zaqueu, Jesus nem conhecia Zaqueu, mas como Jesus é filho de Deus, Zaqueu, desce a árvore, eu quero pousar na sua casa. Ali, Zaqueu teve mudança de vida. Quando Jesus pediu para Zaqueu descer da árvore, que queria pousar na casa. Ali Zaqueu teve mudança. A partir dali, Zaqueu falou mesmo: eu não quero mais esse tipo de vida. Eu não quero ficar cobrando imposto de ninguém. Eu não quero mais defraudar ninguém. E vou devolver tudo com o roubei das pessoas. Zaqueu só conseguiu atingir o objetivo dele porque ele foi estratégico. Então vocês têm que ser estratégicos. Como é que estratégia do futebol?
estratégia. Como ter plano de estratégia? Cara, tá difícil. Tá dando. Passagem não tá dando. Quase um bico por fora. Estratégia para ajudar os de vocês. Não tá dando, tá rendendo em campo. Cara, faça um treinamento na praia. Isso é estratégia. Vai treinar na praia, tira um dia pra treinar na praia. Isso é estratégia pra você se condicionar. É estratégia mesmo. Você só vence na vida se você for estratégia. Se você tiver plano de ação. Se você não tiver plano de ação, você não consegue vencer. Se você não tiver estratégia, você não consegue vencer. Então, seja estratégia. Se condicione melhor. Que tipo de treinamento que eu posso fazer? Pô, eu fico esperando só treinar aqui, treina em casa. Para você chegar aqui e arrebentar. Para você chegar no jogo e arrebentar. Quanto mais você treinar, melhor. Você tem que ser estratégico. Outra coisa que eu poderia falar. Aqui, 4, né? Lá aqui. Eu vou encerrar com vocês, eu acho. Vou para quinta aqui. Você que poderia dar para vocês. Dentro disso, dentro dessa palavra motivacional que eu estou dando para vocês. Não basta sonhar, não basta ter objetivo, não basta ter determinação, não basta ter atitude, não basta ter estratégia. Seja ousado. Tenha ousadia. Ousadia. Ousadia é uma coragem acima da média. Estou com isso aqui porque a mulher que eu falei que teve também. Ousadia. O que é aquele jogador ousado? Aquele jogador insinuante. Isso vale para você dentro de campo. Dentro de campo, tenha ousadia. É atacante, parte para cima de zagueiro. Parte para cima de goleiro. Ninguém mandou o cara ser goleiro. O cara foi goleiro porque ele quis. Na ponta. O goleiro também é importante. Ah, é zagueiro? Meu irmão, deixa o atacante passar, não. Você não sabe, não fica dando uma de bobo, não. Eu vou falar pra você, cara, se o adversário perceber que tá fácil de passar, que tá fácil de roubar a bola, ele não vai respeitar você em campo. Então você tem que ser mais ousado. Jogue com futebol mais ousado. Parta pra cima. Outra coisa que eu poderia falar pra vocês. Acredite no potencial de vocês. Sexto lugar. Acredite no potencial de vocês. Pai pode falar que é ruim. Mãe pode falar que é fraco. Irmão pode falar que é fraco. Fulano de tal pode falar que não presta. Foi fazer um teste lá no clube lá, o cara falou que não joga nada. Bom, eu posso. Tem cara que sabe dominar uma bola, que não sabe nada, que não sabe chutar. Eu tô falando disso. Esse cara aí, pô, pra ele chegar a ter um potencial, tem que ser trabalhado. Eu tô falando do cara que tem um mínimo pra jogar futebol. Um domínio de fundamento. Tem um bom passe, tem um bom chute, tem uma boa recepção, um bom domínio de peito, tem um bom cabeceio. Bom desse cara. Reúne condições mínimas para jogar futebol. Acredite no potencial de vocês. Sabe por quê? Lógico, todo mundo não acredita no potencial de vocês. Mas se vocês não acreditarem, nada anda. Sabe por que também eu não fui jogador de futebol? Porque eu não acreditava no meu potencial. Às vezes, em pelada de gente boa, eu não era escolhido de primeiro. Às vezes, eu não era escolhido para outra, se jogava. Mas de pergunta, eu tinha 15 anos, 14 anos, 13 anos. Aí aquilo ali me ficou me minando, pô. Eu não jogo nem lá, eu não tenho lá. Depois jogar no Vasco, depois jogar no Flamengo, jogar no Botafogo, no Fluminense, no Laria, no Corinthians, no São Paulo, jogar no Barcelona, não vou. Aquilo foi me minando. A certo ponto, eu não tenho mais confiança no meu futebol, no meu potencial. Eu te chamo. Se você não acreditar no seu potencial, você não chega a lugar nenhum. Se você não acreditar no seu talento, você não vai chegar a lugar nenhum. E outra coisa, eu vou repetir aqui. Pode todo mundo falar que é fraco. Se você acreditar em você mesmo, você vai superar seu barreira. Você vai ser desafio. Você vai superar limites que você vai chegar em grandes lugares. Agora você tem que acreditar no seu potencial. Você tem que vir para aqui e falar, eu sou o cara, eu vou conseguir. Nego também chegar aqui treinando, eu sou o cara, fazer um monte de besteira aqui no meu treino.
Porque se quiser vencer, você sabe, né? Pô, eu cobro mesmo. Entendeu? Mas eu cobro também pra quê? Pra estimular o jogador. Pra levar o jogador. Tá errando o jogador. Ó, faz isso aqui. Não tranque. Atacante, não perde o gol, atacante. Tá difícil o gol, vamos fazer o gol, pô. Isso é normal. Agora, acredito no potencial. Acredito no talento dele. Acredito, porque se vocês não acreditarem em vocês, meu irmão, vão conseguir chegar. Tá? Não adianta ter, eu quero ser o melhor. Eu quero jogar no Barcelona. Se não acreditar no potencial, não vai chegar, não vai jogar nem no time da esquina. Venha pra cá, saia daqui hoje, depois do treino, e fala, eu vou acreditar no potencial. Pode falar que sou ruim. Pode falar. Eu acredito em mim. Eu vou chegar lá. Eu vou vencer. Eu vou treinar. Eu posso estar no nível legal hoje. Hoje eu posso estar no nível 2. Mas eu vou treinar para chegar no nível 5, no mês. Em 2 meses eu vou chegar no nível 8. Acreditar no potencial, treinar. Vou encerrar essa palestra aqui. Motivacional. Não adianta. Você tem que ter sonhos, objetivos, ter determinação, atitudes, ser estratégico, ser ousado, acreditar no potencial. Se você, primeiro, se você por último, não ser uma pessoa fraca. A pior coisa do mundo é você lidar com gente ingrata. Só uma pessoa fraca. Só uma pessoa grata a Deus. Em primeiro lugar. Sempre agradecer a Deus. Te dá saúde, te dá sustento, te dá gosto, te dá energia, pra você estar correndo aqui e não cair. Isso quem dá energia é Deus. Não, eu tô. Te dá direção. Direcionamento. Para você chegar nos lugares. E também, seja grato às pessoas. Seja grato ao seu pai, sua mãe que te apoia. Isso tem aquele exemplo de pai e mãe que não apoia, mas, pô, certamente algum pai aqui, alguma mãe aqui, alguns pais aqui, algumas mães aqui vão apoiar o filho. Vai treinar mesmo. Seja grato. Seja grato quem está te treinando. Seja grato aos seus treinadores. Porque ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Eu não montei esse trabalho aqui sozinho. Eu trabalho aqui sozinho, mas todo mundo sozinho. Porque tem patrocinador que me ajuda. Eu ganho meu dinheiro. Mas meu patrocinador também me gasta dinheiro aqui. Pessoas que eu converso, peço conselho, peço contatos, me ajudam, ajudaram. Deu contato X, próprio amigo meu, que deu contato do cara que faz ponte lá na Bélgica. Isso me ajudou, me deu um contato. Então, alcançou o objetivo, seja grato a Deus, e seja grato a quem te ajudou. Seja esse jogador de futebol que cresce na vida, ganha uma certa projeção e nem aí. Nem para dar uma camisa, nem para chegar assim pro primeiro treinador dele. Você tá precisando de alguma coisa, cachorro? Desculpa a expressão, você bota isso, tá precisando de alguma coisa, cachorro? Ah, vou dar uma camisa direitinho. Camisa não vou cuidar de ninguém não, pô. Eu vou lá pro cara, a gente vem pra cá, agradeço o cara lá que indicou. Agradeço o cara lá que indicou pra clube. Deixa não sabe o dia da manhã. A pior coisa é você ser grato. Pessoa que tem. Não seja uma pessoa grata. Então, gente, a família aqui pra vocês, Deus já fala. Quanto tempo de vídeo tem? 33. 33 minutos. Pra mim que eu tô falando, passa rapidinho. Parece que eu falei 15 minutos. Mas eu falei isso pra vocês, pra quê? Pra vocês saírem daqui motivados. Eu não sou psicólogo, eu sou formado em direito. Eu sou advogado, sou diferente. Mas aquilo, é a lição de vida que a gente tem. Eu estou compartilhando com vocês aqui lições de vida. Né? Então não precisa ser formado em psicologia, em psiquiatria, se formado nessas áreas humanas, para você passar conselho para as pessoas. Então o futebol é uma carreira muito difícil, uma carreira muito complicada, uma carreira muito legal. Quando você atinge um clube, quando você atinge um patamar na sua carreira de jogador, pô, começa a ganhar 100 mil pingando na conta todo mês, pô, muito legal isso, você não tem dificuldade financeira nenhuma. Agora, se você não tiver estrutura mental, estrutura psíquica para administrar tudo isso, tu vira um Marinho da vida. Eu não lembro do Marinho, eu também não vi o Marinho jogar.
Mas quem é que joga futebol, ele ali, pai de vocês aqui, as pessoas mais antigas, viram? O Marinho foi fracasso de bola, fracasso de bola. Um dos maiores jogadores que o Brasil já viu. Ganhou muito dinheiro, mas terminou pobre. Por quê? Não teve estrutura. Teve alguém para orientar. Garrincha, exemplo de todos, mais exemplo de todos. Morreu pobre, bêbado. Na época do Garrincha não se gasta tanto dinheiro. Mas depois que ele, com certeza, comissão assim, tem um dinheirinho. Morreu pobre. Outros jogadores da realidade hoje, a gente viu os jovens sair, jogando a carreira dele fora. Vai no Botafogo, não fica no Botafogo. Vai no Brasiliense, não fica no Brasiliense. Vai no Cruzeiro, não fica. Vai no Mineiro, não fica. Por quê? É uma pessoa desorientada. Então, futebol você tem que ter orientação. Não adianta você pegar o jogador, vamos só treinar. Vamos jogar gol, vamos jogar a bola, vamos treinar fácil, vamos fazer treino tático, treino físico. Você tem que também trabalhar o aspecto cognitivo do jogador, do atleta. O que é aspecto cognitivo, psicológico? E se não tiver isso, cara, amanhã ou depois, pode botar profissional. Aí é o que eu falo. Veste periguete. E a gente que é homem, a gente adora uma periguete. A gente adora um xerecard. Desculpa, a expressão que está aí. A gente adora passar um xerecard. A gente adora isso. Não, a gente adora, gosta disso. A gente gosta disso. A gente não se controla. A mulher é mais controlada nesse sentido que a gente. A gente vê um rabo de saia e a gente acha, nossa, se a gente pudesse, a gente pegava 5 de uma vez. A gente gosta disso. Só que isso é um perigo. Se você não souber administrar, isso é um perigo. Porque tem muita garota aí que só está contigo porque você tem dinheiro para ficar louco. Porque se você não tivesse nada disso, eu não olharia nem pra tua cara. E esse macaco aí? Esse preto, olha que preto, não gosta de preto não. Não gosta de macaco não. Assim mesmo, cara. A realidade da vida é essa. Aquele rapaz que é. Esse aqui é meu amigão. É meu amigão, meu amigão. Ele só está te chamando de amigão porque você anda de. Eu não sei nem como tomar carro de hoje. Porque na minha época dessa jogador era Cherokee, era Pajero, era Vectra. Mas hoje em dia acho que é Santa Fé, né? É Santa Fé, Toyota Corolla, esses carros assim. Só tá te chamando de amigo porque você mora numa Pedro da Barra, ou mora aqui na Zona Sul, ou lá no Leblon, em Ipanema, em Copacabana, tem fama, tem dinheiro, por isso que ele é teu amigo. Porque se você perder tudo isso, cara, não adianta nem procurar, não vai nem te atender. Esta é a realidade da vida. Por isso, o meu papel também é orientar o jogador. Fazer orientação para o jogador para quê? Para não se perder. Aqui é uma empresa. O jogador aqui já está assinado comigo. Então ele tem essa responsabilidade. Está passando vergonha, eu tenho uma responsabilidade com o cara. E não só de dar treino, não só da saúde do cara, mas orientar, preparar para a vida. Porque a vida é muito difícil. A vida é muito difícil. Vocês são adolescentes ainda. Alguns já são jovens, já têm 18 anos. Mas a maioria é adolescente, tem 14 anos, 15 anos, 16 anos, é adolescente. Não sabe nada da vida. E a vida é difícil. Eu também, quando tinha 14, 15 anos, pô, achava que a vida era uma maravilha. Mas depois tu vai chegar a uma certa idade, tu vai ver que não tem maravilha nenhuma. Tu vai ver que, pô, tem pessoas que só falam contigo por interesse. Tem pessoa que só fala comigo por interesse. Tem pessoa que nem gosta de você. Pode justificar. Então você tem que estar estruturado para enfrentar esse tipo de situação. Ainda mais você tendo uma carreira de sucesso, sendo rico, sendo conhecido. Porque vai chegar até aproveitador. Se você não tiver estrutura, cara, vai se perder. Então isso que eu queria falar para vocês. Então eu desejo para vocês tudo isso que eu falei. Sonhem, tenham objetivo, construam e outra. Não desistam. Porque Deus está muito interessado em dar sucesso a cada um aqui. Agora, cada um aqui tem que fazer a parte. Não adianta, Deus está muito interessado em me abençoar. Tá, mas se você ficar em casa, desculpa a expressão, coçando seu saco, se você ficar em casa, postando fotinho no Facebook, se você ir pra boate, se você... não vai acontecer nada. Qualquer atitude, como eu falei aqui no terceiro item, a atitude quem toma somos nós. E sonho, meu irmão, sem atitude não existe. Ele fica no campo das ideias, no campo da metafísica. Não existe. Não tem como você ter isso. Então, isso é que eu queria falar com vocês. Obrigado pela atenção. É só fazer um aquecimento rápido ali para a gente fazer uma atividade rápida. Pode parar?